Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, boa tarde. Nós estamos aqui nesse Oséias, edição especial, para falarmos do diminuir para caber, ou o resgate do nosso livre-arbítrio. Amém? Eu creio que é exatamente isso que Deus quer fazer, porque verdadeiramente, quando nós entramos na paternidade de Deus, o nosso livre-arbítrio começa a ser modificado, gerado, porque precisamos entender que o príncipe desse século não cega mais o nosso entendimento. Conforme vamos nos entregando a palavra de Deus, o Cristo vivo vai se revelando para nós e nós vamos conseguindo ter esse entendimento aqui. Amém? Então eu quero trazer essa novidade de vida para nós, para entrarmos nos lugares de grande paz, lugares onde o tormento não nos pode mais segurar. Por quê? Porque entramos debaixo do poder daquele que se diz amor. Deus é amor. E se entrarmos nessa filiação, se entrarmos nesse lugar onde o espírito da orfandade é sentenciado, e nós fazemos uma caminhada de cada vez mais, shalom, shalom, irmã Mara, irmã Regina, sejam todos bem-vindos, Amilson. Então, vamos fazendo uma caminhada ali para recebermos esse amor, a nossa alma vai entrando em pacificação, o nosso espírito está sendo iluminado por Deus e verdadeiramente purificados os olhos do nosso coração. O Senhor nos traz a revelação necessária para estarmos em total descanso com o amor dele, com aquilo que ele faz, a cobrança vai embora, a mente enferma começa a ser dissipada das suas enfermidades e o Senhor vai trazendo algo maravilhoso para nós, amém? Então vamos orar. Espírito da verdade, precisamos do Senhor, precisamos dessa graça, dessa revelação, dessa iluminação nos olhos do nosso coração, para que possamos determinar, detectar, discernir aquilo que não provém de ti. Por isso precisamos sim de consciências, ó Rei da Glória, que estejam alinhadas no poder da tua palavra, seja para defender, seja para acusar. Em nome de Jesus, o Senhor é Deus, nos ajuda nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Amados, nós vamos fazer algo aqui, porque não queremos que essa edição especial de Diminuir para Caber se torne numa Oséia Flix, não é? Em nome de Jesus. Nós queremos que essa edição especial passe aquilo que está no coração de Deus. E hoje eu falei para Deus, temos projetos, não é? O apóstolo tem, assim, algumas linhas de entendimento para esse projeto da tarde, então precisamos pedir para o Senhor como vamos fazer para gerenciar isso. E eu creio que me veio um bom entendimento. E o Senhor, eu creio, vai confirmar. Nós vamos falar agora por um tempo de conquista da decisão. Às vezes ouvimos conquista da mente, conquista da vontade, conquista dos sentimentos, conquista das emoções, não é? E agora nós precisamos ter um entendimento que o primeiro de tudo que precisa ser conquistado é o nosso poder de decidir. Por quê? Porque não andamos segundo aquilo que a nossa alma sente, não andamos segundo a nossa mente pensa, não andamos segundo a nossa vontade quer. Tem algo diferente dentro de nós, que é o livre-arbítrio, para se opor àquilo que está ligado às nossas carnalidades, que estão ligadas a sentimentos, pensamentos, não é? Estrutura de raciocínio e de vontade. Então, me lembro de eu ter confundido muito isso. Eu achava que a minha vontade, eu tinha que fazer algo de acordo com a palavra de Deus, e a minha vontade, ela tinha que ser massacrada a respeito de algum assunto. Só que Deus, ele não quer que a nossa vontade seja massacrada. Ele quer que a nossa vontade morra, não é? Para nós mesmos, vamos morrer para aquele tipo de vontade. Por quê? Shalom, shalom, irmã Cristina Pantoja, seja bem-vinda. Então, a nossa vontade vai morrer, ela não vai ficar se arrastando, sangrando. Eu não quero, eu não quero, eu não quero fazer. E às vezes continuamos fazendo algo, só que não é em Cristo. Estamos diminuindo para caber, e isso não vai fazer bem nem para mim, nem para você. Como já disse algumas vezes, a nossa alma não é para ser suprimida, anulada, deformada, mutilada, cortada, esvaziada. A nossa alma não é para acontecer isso. A nossa alma precisa ser conquistada. Deve haver uma entrega da nossa alma. Deve haver uma submissão da nossa alma. Mas o que de maneira nenhuma podemos fazer é pegar a nossa alma e tratá-la de qualquer maneira.
A palavra de Deus disse, agora você vai cumprir. Nós estaremos pecando contra o Senhor, porque estaremos sendo religiosos. E para cumprir o desejo da nossa carne, nós vamos entrar debaixo daquilo que o Senhor fala. É lá em Colossenses capítulo 2, aquele rigor que não tem valor nenhum contra a sensualidade. Por quê? Não tem valor nenhum contra a sensualidade. E não digo sensualidade de sexualidade. Digo sensualidade no sentido de que o pecado continua lá. Você colocou o pecado na gaiola, eu coloquei o pecado na jaula, numa gaiola, e com a varinha da religião estou lá, tentando gerenciá-lo, só que ele está lá. Então, Deus, ele não tem isso para a nossa alma, porque daqui a pouco vai explodir. Daqui a pouco nós vamos pegar a nossa alma e vamos nos rebelar contra Deus, porque está lá. Está lá o que nós precisamos vencer. E como estamos usando uma arma errada, que é a arma da religião, do rigor, a arma da lei, então nós não conseguiremos verdadeiramente ver a nossa alma no lugar de vida. Porque para viver a alma precisa morrer. Cristo já falou isso. Quando ele fala, e aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é? Aquele que tiver a sua vida por preciosa. Essa vida, se você olhar lá, é a vida psique, a vida da alma. Então, o Senhor vai trazer para você e para mim um tempo agora de submetermos a nossa alma ao nosso livre-arbítrio, ao nosso poder de decisão, tendo esclarecido os olhos do nosso coração, tendo sido, está em Efésios, tendo iluminado os olhos do nosso coração. Aí você vai poder falar para a tua vontade adoecida, para a sua mente adoecida, para o sentimento adoecido, você vai falar, eu tenho o poder de decidir acima disso, não ficarei cativa nesse lugar. E porquanto ser algo que vamos ministrar que envolve o sangue de Jesus, para que você e eu tenhamos total poder sobre a nossa manifestação em decidir, nós vamos fazer Santa Ceia também. A partir de hoje, eu vou pedir lá para o apóstolo já preparar e trazer aqui. Não acho que vai ser melhor amanhã, né? Porque assim todo mundo se prepara e aí fazemos um juntado, pedimos para o Senhor considerar o dia de hoje. Assim não tem correria, não tem pressa, fazemos as coisas em paz. Amém? Então, não precisa fazer a Santa Ceia agora, mas a partir de amanhã você já prepare a sua ceia. Por que vamos fazer isso? Porque vamos nos alimentar da vida do Cristo vivo. A palavra de Deus diz que a vida está no sangue. E Jesus derramou o sangue dele quando ele estava numa grande guerra. Ele não derramou o sangue dele somente na cruz, ele teve uma caminhada de derramar de sangue. Então, nós queremos focar aqui para nos ajudar a entendermos que armas espirituais temos para destruir a força dessa alma que se opõe a Deus por conta da carne, por conta daquilo que for formatado nela, por conta de todas essas obras, nós vamos entender o que Deus tem para nos auxiliar. E o que Deus tem para nos auxiliar é básico, é pouquinho. Vamos ver o que Deus tem para nos auxiliar? O seu sangue. Amém? Aí no livro de Marcos, capítulo 14, está falando a respeito de Jesus. Jesus estava ali no Getsemane e no 14:32. Então, foram a um lugar chamado Getsemane e ali chegado, Jesus, ele disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Aí depois ele fala, e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Observe aqui, olha os sentimentos de Jesus: pavor e angústia. Ele estava com um grupo maior, diminuiu o grupo, foi só com 3, não é? E continuou a caminhada dele e falou para os discípulos o que estava acontecendo com ele. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra. Veja, Jesus deitou-se na terra. E orava para que, se possível, fosse lhe poupada aquela hora. Então, o que Jesus estava falando ali? Pai, poupa-me dessa hora. Então, aqui me parece que Jesus tinha uma vontade, um pensamento e uma emoção diferente da vontade, do pensamento e da emoção de Deus. Olha que interessante. Então, você não é o único, que às vezes eu não sou a única, que tem pensamentos, vontades, pensamentos, emoções e vontades diferentes da vontade de Deus.
nós não somos os únicos. Jesus passou por isso. E ele precisava passar por esse confronto, por quê? Porque ele estava ali representando Adão. E Adão, nele mesmo, ele teve a natureza dele alterada. Quando ele ouviu a voz da serpente através de Eva, ele não tinha mais desejo de obedecer a Deus, porque a vontade dele foi contaminada, o pensamento foi contaminado. E também as emoções de Adão e Eva foram contaminados. Entrou ali algo, um elemento chamado iniquidade, a maldade do pecado, o pecado, a transgressão entrou no coração de Adão. E aqui Jesus estava representando Adão. E quem hoje nós temos uma semente divina? Nós temos a semente divina. Só que Adão insiste em manter as nossas vidas presas, cativas. Não, eu não quero fazer. Não, mas isso eu tenho razão. Não, mas aquilo não é para eu fazer. Não, mas isso aqui é muito difícil. Mas eu não tenho vontade de fazer isso. Como que eu vou fazer essas coisas? Não é? E aí nós vamos argumentando contra a vontade do Senhor. Mas olha que arma poderosa que Jesus deixou para nós. Ele prostrado em terra, falando para o Pai: Pai, eu não quero. E olha o que ele fala. E adiantando-se, rosto em terra, ele ora para que, se possível fosse, ele fosse poupada aquela hora. E aqui ele vai chamar Deus de um nome especial. E eu creio que é exatamente isso que nós precisamos começar a entender. Qual era a representação de Jesus aqui? Nós estamos falando que Jesus, em primeiro lugar, não queria fazer a vontade do Senhor. Em segundo lugar, na cruz, ele estava representando? Ele estava representando Adão e o seu pecado. Adão e a sua natureza caída. Adão e a sua idolatria, a sua rebelião, a sua teimosia. Adão e tudo aquilo que a natureza humana representava diante dos olhos de Deus. O salário do pecado é a morte. Então, Cristo, nesse momento onde ele começaria a enfrentar o poder da cruz, porque logo ele estaria sendo traído, ele estava verdadeiramente em grande agonia. Ele estava sofrendo muito, que veja aqui o que a palavra de Deus fala: a minha alma está profundamente triste, mas no versículo anterior, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Pavor e angústia são sentimentos que estavam lá em Adão. Observe, o Senhor estava se aproximando, tive medo e me escondi. Pavor, angústia. O Senhor, eu ouvi os teus passos no jardim, tive medo e me escondi. Veja como é uma batalha muito pertinente àquilo que era a natureza de Adão. Jesus sabia que ia ficar longe do Pai. Então nós precisamos entender que ele estava com alguns sentimentos de medo, sim, e de pavor, sim, e angustiado, sim. Só que ele foi para um lugar onde ele reconheceu algo. Se você estudar todo o evangelho, em nenhum dos evangelhos Jesus chama o pai de Abba, que é em uma outra língua, em aramaico. Abba, pai. Pai, paizinho. Sabe o que ele estava falando? Lembrando de onde ele veio. Sabe o que ele estava falando? Se conectando com a natureza de Deus e se lembrando, se ministrando a ele mesmo. Olha, eu tenho meu pai e ele vai me fortalecer para esta hora. Você está conseguindo entender a batalha de sementes que estava nesse momento? Uma vontade igual a de Adão, para não desobedecer ao meu pai. Mas eu me lembro de onde eu sou. Eu me lembro de quem eu sou filho. Eu me lembro que eu tenho um legado para deixar para a humanidade. Eu me lembro que eu preciso massacrar. Agora, vamos colocar assim, exterminar, não massacrar, mas exterminar a natureza de Adão de dentro deles. Eu preciso morrer para que eles tenham vida. O grão de trigo, se cai na terra e não morre, não vai produzir nada, fica ele só. Mas ele caindo na terra e morrendo, vai trazer uma grande produção de trigo. O grão de trigo fará isso. Agora, Jesus, ele é considerado como a farinha, o grão, o trigo. Então, ele precisaria morrer, mas há um embate, há um combate. Irmãos, presta bem atenção nisso, porque isso é um fundamento que nós estamos trazendo para você e para mim mesma, para que a partir desse fundamento você e eu possamos nos levantar e falar: opa, eu tenho poder de decisão que é muito maior. E ele está encapado, ele tem por dentro a essência daquilo que Cristo fez lá no jardim de Getsemane. E eu posso tomar a vida de Jesus e me ministrar, me autoministrar e me autoconscientizar de que eu sou mais poderosa porque Jesus me fez poderosa para destruir
As obras da minha própria vontade, dos meus pensamentos, da minha memória ferida, da minha imaginação vã e da minha raiz de amargura, eu posso decidir. Você entende o que é que Jesus está falando para você? Deus, ele não está te falando para você ir começar a tomar a tua vontade, o teu pensamento e os teus sentimentos sozinho. Ele está falando, vou estar com você, porque eu já estive lá na cruz do Calvário com isso. Quando eu comecei a caminhar para aquele lugar, decididamente para enfrentar a cruz do Calvário, o momento da minha separação com o Pai, eu tive que fazer uma guerra. E eu deixei os recursos, os despojos daquela guerra para você. Você entende o que Jesus está falando? Você é minha igreja, você é minha noiva amada, e eu quero dar todas as armas que o meu amor tem para te dar. Eu estou disponibilizando e trazendo para você a revelação necessária para que, a partir desse fundamento chamado aperfeiçoamento da minha vontade pelo sangue de Jesus, esteja disponível para a minha igreja. Olha que coisa tremenda. Ei, ei, ei. Essa é para aplaudir de pé, igreja. Aleluia! Porque isso é muito amor de Deus derramado por nós. Deus está falando, você pensa que você é fraco. Você pensa que você não é um povo em que eu trouxe o meu sangue, a minha graça, a minha misericórdia, o meu favor, o meu braço forte sobre você. Mas eu te chamo para fazer coisas grandes e poderosas na minha presença, porque sou eu que te habilito, sou eu que te capacito, sou eu que venci a batalha das sementes naquele lugar chamado Getsemane. Ali eu fui humilhado, ali eu fui esmagado uma vez, duas vezes, três vezes. Eu não preciso dar óleo, então eu vou dar o óleo. A azeitona, para ficar boa, o processo dela é ser esmagada. E parece-me que é na terceira, eu não tenho muita certeza nisso, posso pesquisar, mas fique com isso. Na terceira vez que ela é espremida, é que começa a sair o bom azeite. Veja que Jesus foi lá orar 3 vezes, Senhor, passe de mim. E Jesus sendo espremido por Deus Filho, você está representando uma raça que ela precisa ser sobrepujada. Existe uma alma vivente e você vai precisar ser o espírito vivificante dessa alma que se perdeu. Você não pode agora negar a missão que eu pus sobre os teus ombros, por mais dolorido que seja. Então vá e vença a vontade maligna que está em Adão, porque você vai representar a nova criação que eu estabeleci através da cruz do Calvário, que eu já determinei lá antes da fundação do mundo. Olha o plano perfeito do Senhor para nós. Não é apenas uma salvação, mas é um governo que Deus estabeleceu para nós andarmos acima dos problemas, das tribulações, das dificuldades, das tentações e daquilo que vem para nos paralisar. Então é algo muito poderoso que Deus está falando para mim e para você hoje. Não porque a palavra está na minha boca, mas porque ela é verdadeira e ela quer verdadeiramente nos trazer libertação. Deus está te chamando para entrar num lugar onde aquilo que você fala verdadeiramente vem acontecer. E não quer que a igreja seja uma igreja fraca, uma igreja sem poder, uma igreja que não entende a sua própria autoridade, uma igreja que não manifesta a graça, a movimentação daquilo que o Senhor deixou para nós. Afinal, amados, a noiva, ela precisa ter algo de, como que eu posso dizer? De compatibilidade com o noivo. O noivo é poderoso. Agora a noiva vai ser o quê? O noivo está cheio de glória e majestade. A noiva vai ser o quê? A noiva precisa estar adornada. E o Senhor está falando, eu quero te adornar com o poder de você entrar nos lugares onde você foi ferida, machucada, mutilada, sabendo quem você é em mim, porque eu te amo, estou deixando mais poder para você. Use agora o meu poder e comece a se embelezar para mim, porque estou às portas. É um ato de amor, isso que nós estamos falando. É um ato de amor de Jesus para conosco, e se nós andarmos neste lugar, nós estaremos falando para Jesus, Jesus, eu te amo, e eu quero estar bonita para ti. Vou me enfeitar. E que noiva há, a não ser aquelas que são obrigadas, esses dias vi de raspão uma menininha chorando porque ia casar lá dentro daquela cultura maligna, maldita, uma criança indo se casar com um velho. Não é? E ela chorava. Ela estava sendo pegada assim para ser entregue para aquele homem e ela estava dobrada e chorando. Essa é uma cultura maldita que quer fazer com que a pedofilia, não é, seja estabelecida como algo legal. E isso é mentira de Satanás. Só que Jesus não é assim. Ele quer uma noiva adornada, não uma noiva infantilizada.
Não uma noiva em que tudo, ao invés dela ser a mulher do Provérbios 31, onde Jesus fica às portas julgando aquilo que verdadeiramente é necessário julgar, e a mulher está como administradora, fundamentada no Espírito Santo de Deus, fazendo tudo para que ele tenha o poder de estar ali, sendo juiz de todas as coisas. A mulher está sendo paparicada, mimada pelo Senhor. Não é isso que Deus vai fazer com você. Ele vai levantar você por aquela mulher poderosa de Provérbios 31, a mulher virtuosa. Então, o Senhor está falando a respeito do que ele fez lá no Getsemane para vencer a natureza de Adão. Todas as vezes que Jesus derrama o seu sangue, há uma manifestação para nós, é uma herança para nós, que nós devemos assumir essa herança. Então, Jesus está falando, por que eu derramei meu sangue no Getsemane? Por que ele derramou o sangue lá? Em todas as vezes, mais para frente os irmãos vão ver isso, todas as vezes que Jesus derramou o seu sangue, ele estava derramando com uma intencionalidade. Jesus não desperdiça nada. Então, quando ele derramou o sangue dele lá no Getsemane, ele tinha uma intenção profética que fosse descoberta por nós, para que nós entrássemos neste lugar de adoração diante do Senhor e verdadeiramente saíssemos dos lugares de cativeiro. Você não consegue sentir o que é para eu fazer, o que é para você fazer, não consegue sentir, ai, não estou sentindo. Aí Deus mandou a gente sentir ou obedecer. Ai, mas eu não penso igual a Deus. Deus mandou você pensar ou mandou você obedecer? Ai, mas eu não tenho vontade. Deus me mandou obedecer ou me mandou ter vontade? Deus me mandou decidir, amados. Isso ele me mandou fazer. Decida. Eis que caminho de vida e de morte eu coloco diante de ti. Escolhe a vida para que vivais. Mas quem escolhe somos nós. Então Deus não vai se meter com isso. Por isso temos falado, ir lá e vencer os meus grilhões mentais, ele falou, não vou me meter com isso. Eu te dou poder, autoridade, agora levante e vá. Então, agora ele está falando para você, você quer conquistar a tua alma? Eu quero trazer o que eu tenho de recurso para você. Você quer verdadeiramente sair nesse lugar onde o adversário quer dominar as enfermidades mentais? As enfermidades sentimentais e as enfermidades da tua vontade, eu quero te trazer recurso, o meu sangue. Eu quero trazer para você a realidade da guerra, a qual eu passei, para que você caminhe em cima dessa vitória. Não é uma derrota, é uma vitória. Jesus teve vitória sobre a vontade de Adão naquele jardim. Porque aqui ele está falando, Pai, Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Aqui ele entrega. O meu poder de decidir é fazer a tua vontade. Está estabelecido. E aí a palavra de Deus diz, e voltando achou os meninos dormindo. Ah, não podem vigiar comigo, vigiar e orar. Aí ele vai falar, vai trazer mais uma chave para nós. Aqui ele vai falar, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Onde está? Lembra que falamos da guerra da alma contra o espírito? A carne, ela quer nos seduzir para fazer a vontade, o pensamento, o sentimento que lhe é pertinente, o que lhe é característico e que é contrário à vontade de Deus, porque a carne se submete a Deus. A carne para ela só tem a morte. Romanos capítulo 8 fala sobre isso. Agora ele fala, o espírito está pronto. Por quê? Porque o espírito vai estar iluminado com o poder de decidir. Então, o Senhor está falando, você tem a vida de Deus agora dentro de você, decida certo, porque eu venci esse Adão maldito, essa carne maldita de dentro de você. Decida certo. E como nós vamos chegar no sangue? Aqui, nesse livro de Marcos, não fala a respeito do sangue, não é? Olha o que ele fala aqui em Lucas, capítulo 22, no versículo 44. E estando em agonia, olha o sentimento, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então, irmãos, o que nós podemos ver aqui? Como gotas de sangue caindo sobre a terra. O suor de Jesus. Aqui tem vários aspectos. O suor é aquilo que Adão recebeu com o suor do teu rosto, ganharás o teu pão. Aqui o suor de Jesus já está quebrando mais uma maldição, não é? Mas o que eu quero focar hoje é o poder verdadeiramente da vida de Deus ter sido colocada sobre o nosso poder de decidir.
Onde você vai entrar com a sua humilhação? E a minha humilhação? Onde vamos entrar nesse lugar? Senhor, tem vida de Deus. Se Levítico fala, a vida está no sangue, o que está no sangue de Jesus? A vida de Deus. Aí você entra na presença de Deus, eu não tenho vontade, eu não tenho sentimento, eu não tenho pensamento suficiente para isso. Está tudo enfermo, tudo ferido, mas eu tenho o poder de decidir. Vida de Deus vem sobre mim. Sangue de Jesus, amanhã, tomando o cálice, comendo da carne. Eu tenho vida eterna. Porque aquele que bebe do meu sangue tem, o meu sangue é verdadeira bebida, e o meu corpo é verdadeira comida, e quem bebe tem vida eterna, quem come tem vida eterna. É isso que nós vamos fazer. Atos onde as forças espirituais da maldade irem batalha, elas terão que afastar a sua mão. Os dominadores vão ter que se afastar de nós, porquanto aquilo que nós estamos ingerindo será a vida de Deus. E nós estaremos ali totalmente entregues à vida de Deus. E quem há que possa suportar a vida de Deus e não se manifeste em vida de Deus? Nós não vamos suportar, amados, ficar no mesmo tipo de pensamento, no mesmo tipo de vontade, no mesmo tipo de sentimento. Nós vamos abrir um pouquinho o leque, vamos falar um pouco mais da alma e das repartições da alma, tudo nesse fundamento. Nós vamos fundamentar o poder de decidir em todos os ditames da alma. Você entende do que é feito uma alma? Alma é feita de memória. E a tua memória, ela pode estar contaminada com a dor, com a culpa e com o arrependimento. Você se arrepende de fazer, mas não tem como voltar atrás. Ou a sua alma está cheia de culpa. Ai, por que eu fiz? Ai, por que eu fiz? Ou a sua alma está cheia de dor. A sua alma não, a sua memória. Vamos arrancar essas três raízes de dentro desta memória. Então, temos aí memória. Quem estiver anotando, o que tem dentro da minha alma? Na tua alma tem memória. Na tua alma tem a razão e todo o sistema de raciocínio. Todo o seu caminho neural está na alma, na razão. A sua maneira de pensar, a sua maneira de formatar os raciocínios está na alma. E nós vamos pedir para Deus, Senhor, eu não posso mais raciocinar dessa maneira. Existe uma nova maneira de eu raciocinar. E a minha mente e eu preciso de uma renovação do espírito da minha mente. Vem, sangue de Jesus. Vem, vida de Deus. Você entende? Então, a tua alma, então, vou marcar aqui, para eu não me perder depois. A memória vai ser visitada em três aspectos. A nossa mente vai ser visitada como razão, raciocínio e caminho neural, para pegarmos a movimentação do corpo físico. Aí depois nós vamos pegar, dentro daquilo que é a nossa alma, nós vamos pegar a nossa imaginação. Ah, como assim a imaginação? Porque a nossa alma, ela imagina algumas coisas, e em Provérbios 23, 7 fala, assim como o homem imagina, na sua mente assim ele é. Imaginação. Vamos falar com Deus, purifica a minha imaginação. Às vezes entramos em lugares de muito ilusionismo na nossa imaginação. Fomos drogados, fomos bêbados, entramos em caminhos de imaginar pornografias e outras coisas mais. E aí nós vamos entrar por um caminho onde a nossa alma imagina. Jogamos aqueles joguinhos de RPG, onde a nossa imaginação é despertada. E a nossa imaginação nos prende, porque assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. E nós nos tornamos produtos da nossa imaginação. Aí depois, na alma, amados, nós vamos ter a inconsciência e a subconsciência, e eu vou colocar didaticamente a consciência nesse lugar. Amém? Ainda que eu tenha uma opinião diferente. Mas uma questão didática, vamos colocar ali a consciência. O que a consciência faz? A consciência, ela defende ou acusa? Só que dentro do nosso inconsciente tem muita coisa nos defendendo. Dentro do nosso subconsciente tem muita coisa nos defendendo. E tem muita coisa nos acusando. Sim, consciente, inconsciente, subconsciente. Então, essas coisas vão precisar ser arrancadas de nós. E como vai ser feito isso? Debaixo do fundamento que eu posso decidir, muito para além daquilo que está oculto no meu inconsciente. Entende? Como a irmã Marta falou aqui. Tem muita
coisa que está oculto lá no nosso inconsciente, no subconsciente. E Deus está falando para nós. Eu quero que você se levante para falar. O que estiver em oculto será revelado pelo meu Deus. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Então, o Senhor vai fazer uma varredura, não é? E aí, pelo menos, nós poderíamos colocar aí um tempo em que vamos gerenciar isso para que haja prosseguimento dos planos aí do nosso apóstolo e dos planos que estamos em concordância com ele. Então, nós temos aí já três coisas, né? Memória, a mente, a imaginação, não é? Aí depois nós temos emoções, as emoções e os sentimentos. Então, nós vamos precisar trabalhar isso. Você já reparou que tem muita gente que fala assim: ah, eu sou muito emotiva. Qualquer coisa é aquele escândalo, não tem controle, não tem nenhum domínio sobre as emoções. Então a ira vem e se manifesta, ou então as lágrimas, o pranto. Então, para onde nos levam as emoções? As emoções vão criando sentimentos. Você teve aquela emoção naquele momento, daqui a pouquinho um sentimento vai se formando. Um sentimento. Porque a alma, pelo que eu entendo, ela é algo que é feito agora no momento, e ela, quando não é já estabelecida, a cruz do Calvário, o sangue de Jesus já para limpar aquela emoção, ela vai formando e vai aglutinando e ela vai crescendo. Então, conheço uma mulher que chora por tudo. Tem pessoas que chegam à notícia, ela não tem condições de dominar a alma. Não tem condições. Começa a chorar, pode estar onde estiver. Então, são essas coisas, porque na verdade isso tudo são mutilações, são aberrações que estão dentro de nós, irmãos. Deus falou que Ele quer habitar em nós. Depois eu vou achar o versículo onde Deus fala que nós estamos sendo tratados para a habitação completa do Senhor, é em Efésios, mas eu não lembro o capítulo e o versículo. Nós estamos sendo preparados para ser a habitação do Senhor. Agora, somos a habitação do Senhor e chega uma notícia, nós já descabelamos, já ficamos irados, já queremos sair no soco, no pontapé. Meu Deus, que violência, não é mesmo? E aí, depois, nós temos todos os pensamentos. Então, os pensamentos ali vai entrar mais ou menos junto com a mente, o raciocínio, tudo isso. Nós vamos tratar disso baseado nessa manifestação do Cristo vivo. E ele falou: olha, e estando em agonia, orava mais intensamente, e o sangue dele caiu sobre a terra. Você é terra, eu sou terra, somos terra. E vamos clamar o sangue de Jesus. Todas as vezes que o sangue de Jesus caiu sobre a terra, ele tinha uma intencionalidade. Nenhuma vez Jesus foi tocado para feridas, para que a ferida dele não viesse para nos curar. Então aqui havia uma ferida de alma. Observe, meu Deus, é uma coisa tremenda isso. Uma ferida de alma, guerras de semente. Adão de um lado, o poder do divino do outro, Cristo se fazendo pecado por nós. Irmã, é complexo, mas Cristo já executou a nosso favor, então é uma realidade. Pode até ser complexo, mas põe a simplicidade nisso. Põe a simplicidade nisso e observe o que Jesus está falando a respeito dessa manifestação da graça do Pai a nosso favor. É simples. Jesus veio e falou: eu fui esmagado por vocês. Agora receba todo lugar que meu sangue caiu. Então, se vocês não têm poder de decidir porque vocês estão sem poder, vocês estão fracos naquilo que seria uma decisão acertada para comigo, eu tenho sangue. Olha que coisa que Deus está falando para nós hoje. Ele está falando: eu tenho muito mais poder do que vocês imaginam. Então vamos entrar nesse lugar e pegar essa bem-aventurança, essa boa nova, essa manifestação da glória de Deus. Não é? Em nome de Jesus, irmã Lília Aminon colocou aqui, ó, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa sim é uma nova, é uma outra versão. Mas no livro de Efésios, ele está falando a respeito daquilo que é o propósito de Deus, porque ele vai vir morar em nós com plenitude. Então, essa palavra que a irmã trouxe é uma palavra excelente. Para nós somos santuários de Deus. Agora, o que estamos fazendo com o santuário de Deus? Permitindo que esses sentimentos tão contrários à natureza de Cristo esteja dentro de nós. Esse diminuir para caber, até quando vamos ficar escravizados nisso? Porque se olharmos verdadeiramente o que pensamos, o que sentimos e o que temos de vontade, nós vamos ficar paralisados.
Nós vamos ficar parados, vamos falar, não vale a pena, não. Eu não sinto, eu não penso e eu não quero. Ó, três coisas fortes na nossa alma. Mas o Senhor está falando sobre refugir isso. Eu sou o Deus que deixei todas as armas que vocês precisam. Por que estão manquejando? Não vão ficar debaixo dos ditames das trevas, manquejando e permitindo que o adversário se assenhore da vida de vocês? Não. Eu dei um comando para vocês. E a palavra que nós vamos usar para os dias dessa temporada será, quem quiser já ir estudando e tomando ali, Deuteronômio capítulo 7, o versículo que vai falar de governo, vai falar de identidade, vai falar da idolatria que foi formada e do ouro e da prata. Então já vá se preparando. Amanhã, por exemplo, nós vamos falar de memórias. Então você já vai falar para Deus: Deus, me traga amanhã, por favor, me traga aquilo que é o governo da minha memória, se é algo que dói, se é algo que eu tenho culpa, se é algo que eu me arrependi de fazer, que eu não deveria ter feito. Então, por favor, traga para mim. Eu vou precisar, para que a minha memória seja totalmente limpa. Eu quero uma memória sarada. E Deus vai entrar lá no seu passado e vai renovar a tua memória. Você vai se lembrar que está pacificado. Já pensou Deus tendo mudado o meu esposo e eu continuar com aquelas memórias de ferida? Perseguindo o meu esposo, falando para ele, Deus não te fez nada? O adversário ia, em nome de Jesus, irmã Neide, para a glória de Deus. Veja bem, olha que como é grave. Você perdeu alguma coisa? Você está culpada de alguma coisa? Você tem dor por causa de alguma coisa? E essa dor, no momento mais assim que nós queríamos estar de boa, ela se levanta com dor e aquela raiz, sim, glória a Deus, aquela raiz, ela está tão arraigada verdadeiramente dentro de você que quando você menos espera aquele fruto amargo, você come dele. Aí Deus vai falar para você: não, não, eu não quero isso na tua memória. Vamos juntos? Eu quero renovar o teu passado. Então, amanhã você já gaste tempo com isso. E você vai falar para Deus: Deus, o governo disso, porque o Senhor fala: eu quero que você acabe com o nome desses reis aí. Eu quero que você acabe com o governo desses reis, porque Deus vai falar de rei, vai falar do nome, que é a identidade desse governo. Então, você vai falar: é uma raiz de amargura, é uma depressão, é uma manifestação de rancor, de ressentimento. Quer ver coisa mais terrível para a nossa memória do que o ressentimento? Sentimento, ressentimento, repetição. Aquele sentimento que estava 200 anos atrás, você está com ele ainda. Tem gente que chora ainda. Ai, porque naquele ano eu perdi minha mãe. Não estou desmerecendo o teu sentimento. Eu só estou falando que você não precisa ficar sentindo de novo tudo aquilo que você sentiu em 1900 e a ano que minha mãe faleceu, não é? Em 1994, minha mãe faleceu, foi assassinada. E graças a Deus, Deus não permitiu que eu ficasse. Obrigada, apóstolo, bom nas contas. 1994. Então, minha mãe faleceu. Deus não permitiu que eu tivesse sentimento nenhum. Mas o meu esposo, se ele ouvisse uma sirene, aquilo dava aquela coisa ruim dentro dele. Memória de dor. Aquele assassinato ficou nele através do barulho da sirene. Então você acha que verdadeiramente o Deus que te criou quer que você fique ressentindo isso? Quantos anos dá, apóstolo? Quantos anos dá de memória? E eu lá ressentindo: eu vi minha mãe morta, eu vi minha mãe morta, eu vi minha mãe morta. Você acha que 31 anos é a idade do meu filho Mateus? Você acha que Deus vai querer isso? Então o Senhor, no meio da caminhada do apóstolo, fez lá algo no coração dele, e aquilo lá não o incomoda mais. Mas o que eu estou falando é de sermos intencionais, falador, você não me regerá mais. Ressentimento, sentimento que você fica que nem um prego na ferida, um prego enferrujado. Não, não, não que quero mais, porque tem uma vida aqui para mim agora. Eu estou me alimentando do sangue de Jesus, estou bebendo do sangue, estou comendo da carne do cordeiro. O cordeiro não tinha emoções erradas, falsas, malditas. O cordeiro não tinha isso. E é isso que nós estamos estabelecendo. Então, o governo dessas manifestações não queremos mais. A identidade dessas manifestações não queremos mais, porque ela vai te dar uma identidade. E ela vai olhar para você e vai falar para você: lá, tá aí na fracassada. Não, não, não queremos mais. Não é essa
característica que o Pai nos deu. Ele nos deu a característica de sermos amados. Não é característica de ser fracassados. O Senhor fala, em Cristo Jesus somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Agora o diabo fala, você é fracassada e porque tem uma memória aí dentro que ratifica o fracasso, você fica nesse ambiente. Jesus está falando, eu quero que você entre lá, destrua o governo, a identidade que ele colocou, o ídolo que ele formou dentro de você, porque logicamente ele formou uma imagem dentro de você, uma imagem que foi dada pelo material do ressentimento, de ficar memorizando aquela palavra maldita, e agora você vai destruir aquilo que é o ouro e a prata para você. Você vai destruir tudo isso para que você tome posse e coloque lá Jesus, vem se assentar nesse lugar, toma o teu trono. Toma o teu trono em meu coração, lugar que é somente teu, em meu coração. Já ouviu assim? Para que se aumente o teu governo, o teu domínio e venha a paz sem fim. Oh, meu Deus! Que é o que Deus quer para o seu povo. A paz sem fim. A paz é uma dimensão na qual ele quer colocar a nossa alma. Uma dimensão de paz. Ele é o príncipe da paz, o território da paz. E o governo da paz pertence ao príncipe da paz. Ele é nosso pai. O que você acha dessa proposta? É de amor ou não? É de um noivo apaixonado ou não? É de um Deus que está falando para nós, venha, 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 venha. Não quero. Cadê a irmã Neide para falar, venha, venha? Não é, irmã Neide? Venha, vem aqui, vem. Vem cá, bichinha. Vem aqui, vermezinho de Jacó, que eu vou dar um jeito em você. Ele vai estabelecer um governo sobrenatural em nós. Isso, venha. Deus está nos chamando. Eu sou teu pai. Dê ouvido à minha voz e você prosperará. Você entende isso? Vamos entrar nesse lugar então. Então, a partir de amanhã já venha trabalhada na tua memória. Fale para Deus, não importa o tempo. Lembre-se das memórias geracionais, não é? Como vou dar o exemplo da minha mãe, memória geracional. Uma mulher que viveu debaixo de uma escravidão muito forte, uma submissão que não era nem submissão, era uma escravidão. E a partir daquilo, ela viveu totalmente entregue à vontade do meu pai. Alguém sugou a vontade dela. E isso estava sendo transferido para a minha vida. E se o Senhor não entra com a sua palavra, eu estaria escravizada. E hoje nem estaria aqui ministrando. Eu estaria escravizada à vontade do meu marido. Eu teria desaparecido. O CPF, o número do meu CPF, estaria sobreposto pelo número do CPF do meu esposo. Eu não tinha mais identidade. Você entende como é grave isso? Porque eu fui me entregando. Então, isso é uma memória geracional, uma forma de raciocínio geracional. Então, já se apresente diante de Deus. Não tema. Deixe Deus trazer a revelado que precisa ser trazido. Então, irmãzinho, já vai trazendo aí diante do Senhor. Se for necessário, pegue papel e caneta. Tem gente que fala assim, mas Deus não precisa disso. Deus não precisa. Ele sabe tudo, não é? Quem precisa é você e eu. Porque foi tanto lugar de tolice, de estupidez que nós entramos, que às vezes é necessário mesmo papel, caneta, para nós escrevermos o que passamos. Falar, Senhor, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tem uma lista imensa. Você acha que Deus não sabe? Claro que Ele sabe. E por que você está fazendo isso? Então, pastora, já que Deus sabe, eu estou fazendo isso por causa da limitação da nossa própria memória. Só por isso. Um facilitador. Não tem mística nenhuma nisso. Não tem poder nenhum nisso. A não ser um auxiliador da nossa memória que é curta. Então, por favor, não entre nesse lugar de achar que porque eu estou escrevendo, porque às vezes nós conversávamos com pessoas a respeito da ficha de libertação, como se a ficha de libertação tivesse algum poder nela mesma. Ou tinha gente que tinha tanto ranço da ficha de libertação. Mas Deus, para que ficar catalogando pecado? Deus já sabe. E você sabe? Em todos os lugares que você entrou, você tem verdadeiramente consciência? Então, pare com isso. Pare com esse argumento tolo. Se entregue àquilo que Deus está fazendo. E pare de ficar na sua mente, que a sua mente não sabe nada. Se a nossa mente soubesse, nós compreenderíamos melhor, né, o nosso Deus, mas tendo em vista que Ele tem que mudar tudo em nós, até a nossa maneira de pensar, de raciocinar. Paulo fala, não que de mim eu pudesse pensar alguma coisa, não é? Paulo falando. Então, o pastor Alexandre está fazendo, deitando e rolando nas figurinhas. Você acredita nisso? Mandando um monte aqui, ó.
Pensa no mal terrível. Glória a Deus. Então, amados, sabe, quero te dar um testemunho hoje. Ontem à noite, a Fernanda, a Tata do meu esposo, ela mandou um, um negócio lá do, acho que é Instagram, sei lá, que é aquilo, e falando de uma mulher que levava comida. Já já estará. Ah, meu Deus, vai fazer bagunça nos grupos? Olha, vigia, vaso. Então, o que acontece? A mulher chegou para trazer um prato de comida para o marido. E eu acho que ela nunca tinha levado um prato de comida para o marido. E aí, o marido, ele falava assim, por que que eu tenho que comer, Rose? Estou sem fome, Rose. Eu não queria comer aquele prato de comida de jeito nenhum. E ele cheirava a comida. Depois, isso sim, né? Nós podemos pôr lá, que vocês vão achar graça também. E eu cheguei a gargalhar, eu já estava deitada, mas ri com vontade, não é? E também ela mostrou, mandou uma música, e tem alguém lá que é próximo dela que gosta da música, e a música é ruim demais, a música é irritante, a música é terrível. E aí eu também dei muita risada com a música, não é? E com o videozinho do Instagram lá do lugar que era. Hoje cedo, quando nós levantamos, eu peguei e falei para o Alexandre. A Fernanda mandou aquilo lá, você tinha visto? Ele pegou e falou assim: já tinha visto, já tinha rido, já tinha mandado para ela, e tal, 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 conversando. Irmãos, eu dei tanta risada, e vocês não têm noção. Sabe por que que eu estou contando isso? Porque todas as vezes que eu ria, eu falava do meu esposo: olha, Alexandre, está me vindo um calor, parece que eu não posso me divertir, parece que eu não posso rir. Não faz muito tempo. Se eu desse risada, aquele tipo de gargalhada que eu dei hoje cedo e ontem à noite, irmãos, vinha uma opressão, vinha algo ruim, vinha um suor que me melava todinha. E aí depois ficava frio. Na época, eu não sei o que era pior, se na época de frio ou na época de calor. Era insuportável. E roubavam as minhas forças. Porque eu ficava desanimada, desalmada. E desanimada quer dizer isso, sem alma. Então, sabe por que eu estou contando isso? Que para você que ri e não tem problema nenhum de rir, existem pessoas que estão presas em cativeiros de maldade, cativeiros profundos de crueldade, e estão clamando por ajuda. Então, se você está aqui, eu não preciso de nada disso, tem gente precisando. Tem muita gente em cativeiros profundos que só de pensar em ter prazer em qualquer coisa, o adversário faz a pessoa ficar exprimida. Ele pega aquelas garras dele, enfia na cabeça da pessoa e fala: fica quieta, fica aí. Teve gente que fomos ministrar num encontro que fizemos, eu gritava alto, de tanta dor na alma. Não era a minha alma, era a alma da pessoa que estava gritando em cativeiros de dor. Não subestime a alma de ninguém. Tenha misericórdia no coração. Entenda, o adversário ele vai levando a gente. É um dia muito triste aquele. Você entende? Eu estou falando da minha vida, não estou aqui inventando balela. Eu estou falando do poder de Deus para tirar a gente desses lugares infernais. Sabe essa alma aí que meu esposo está falando? Que peso, meu Deus. É uma alma que diminuiu para caber muito, mas muito. Foi sendo mutilada, sendo rachada, rasgada, para poder caber naquele lugar e não surtar, não chutar o pau da barraca central do tabernáculo, como diz o apóstolo Éter. O adversário não é de brincadeira. Ele é mau. E ele vai pegar todas as nossas fraquezas para levar a gente para esses lugares de cativeiro. É por isso que nós estamos aqui. Porque tem uma investidura de libertação na nossa vida. Você precisa entender, põe a seriedade na tua caminhada com Deus. Põe a profundidade na tua caminhada com Deus. Pare de achar que é tudo sobre você. Não é sobre você, não. Ainda que Deus esteja nos amando, derramando amor, é porque tem muita gente gemendo do nosso lado. Não imagina, tem criança se cortando porque tem dor na alma. Sabe por que a criança corta a alma assim, ó? Corta com gilete, com canivete. Criança que bate cabeça na parede. Jovem que se suicida. Sabe por quê?
porque está com dor na alma, a alma está gritando. Você acha que Deus está te adornando para você ficar enfeitadinha? Com um colarzinho? Com um brinquinho? Acha que é? Para você poder pregar de terça-feira à tarde e ficar mostrando o modelito? Não é isso, não. Sim, irmã Vanessa passou por essa dor. Gritos profundos da alma, porque foi para lá que o adversário levou. Para lá que o adversário me levou. Dias em que eu passava em que não tinha saída, noites e noites em claro, porque não conseguia dormir, a força do adversário. Então, ela está falando que quase me matei 3 vezes, dor da alma, não tem mais saída. E Satanás fungando no nosso cangote. Vai morrer, não serve para nada, já foi trocada, já foi isso, já foi aquilo. Meu esposo, amado, veja o nível de opressão que ele passou. Aí nós vamos falar de algumas coisas mais profundas, a pessoa fala, ai, que exagero. Exagero é deixar Satanás reinar na vida da gente. Isso é exagero. Exagero é ficar 31 anos sofrendo o que eu estou sofrendo. Isso é exagero. Exagero é ver líderes debaixo de um jugo maldito que o povo que não honra o colocou. Isso é exagero. Amados, às vezes vamos a lugares em que as pessoas já queriam que sentássemos. Eu falei, irmão, espera um pouquinho. O senhor me deu ousadia. Eu falei, irmão, espera um pouquinho. Quanto tempo você ficou zoando esse pastor aqui? Quanto tempo você ficou zoando teu líder? E agora você está com pressa? Você já queria estar sentadinho, confortável? Quanto tempo você ajudou a massacrar essa vida? A se levantar com a sua Lashon Hará, com a sua língua torpe e enganosa. E não se importa com o nome Lashon Hará, viu? O nome Lashon Hará só quer dizer maledicência. Às vezes nem porque seria eu uso esse nome. Mas entenda, Lashon Hará não tem nada de diferente de maledicência. A maledicência traz laços. É só um nome hebraico para maledicência. Então tenha cuidado com o judaísmo e as coisas da cabala. Eu não sei porque toda vez eu falo isso, mas tenha cuidado. Não entre no misticismo gospel. Tenha cuidado. Então, aí eu falei para os irmãos, eu falei, viu? Quanto tempo você é esse cara de conluio? De emboscada, como serpente, com guiso. Agora estão preocupados, quer sentar? Não, irmãos, vamos honrar. Fica em pé aí. Vamos honrar, é para honrar agora. Não é para sentar, não. Continue em pé. E é isso que nós precisamos aprender a fazer. Porque, em primeiro lugar, amamos a Deus. Porque a palavra de Deus diz: Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. E nós precisamos aprender a manifestar isso. Então, não se acomode no lugar que Satanás te colocou. Eu precisei ficar enferma para Deus falar para mim: os lugares de enfermidade da tua mente você vai resolver. Eu não vou resolver para você, vou te dar material. Agora, quem vai resolver isso é você. Você entende? É isso que Deus está falando para mim e para você hoje. Vai resolver onde? Isso. Chicotinho divino. Pega o chicotinho divino. Com autoridade e poder. Corinho, de 1900 de batatinha. Tá entendendo? Tem mais gente. Não é só sobre você, não. É tudo sobre ele, como diz o hino. É tudo sobre você, Jesus. Mas Deus está nos dando poder e autoridade para decidirmos bem, acima da manha da nossa carne. Acima. Margarida sapateou. Glória a Deus, né? No autoridade e poder. Pega o chicote de vidro. Pega o azorrague aí. Deixa Jesus expulsar os cambistas aí de dentro de você. É tempo de termos uma alma poderosa. Em nome de Jesus, sim. É tempo de entrarmos nesse lugar e falar: Jesus, pode mexer no que preciso pôr. É tempo de nós ouvirmos a voz do Pai e não sermos como Gideão. Não sermos como Simeão. Ouvir para descrer. Ouvir para levantar uma espada de violência. Ouvir para falar do meu jeito. Ouvir para continuar dando crédito a Mengeleche. Ouvir para continuar dando crédito às egrégoras ativadas. Ouvir para continuar dando crédito àquele demônio que o apóstolo falou, Damian. Ouvir para continuar dando crédito a Leviatã e ao espírito de orgulho, a Dagon e essas coisas mais.
Ouvir para passar pela ministração de Apolo, ou orelha ferida e um oráculo ferido. Ouvir para estar debaixo daquilo que falamos na semana passada, retrasada, da melancolia, que rouba a chave, segura o tempo, faz com que vivamos em Cronos e Kairos. Ouvir para deixar o adversário colocar a nossa vida em rebelião contra Deus. O Senhor está nos chamando para um povo que ouve e tem um bom ouvido. Eu e você, nós. E aqueles que o Senhor der graça de chamar pela sua mesma poderosa voz. A voz do Senhor é poderosa. Ela quebra os montes, ela quebra, o que é? A voz do Senhor é poderosa, a voz despedaça os cedros do Líbano. Ela despede chamas de fogo. Sabe o que quer dizer quando a voz do Senhor despede chama de fogo? Ela se levanta, ela é liberada para interceder, para se colocar entre nós e o adversário. O adversário, a voz do Senhor, quando ela se levanta, ela traz algo assim, ela se coloca no meio de nós e a fúria do adversário. Ele despede chama de fogos ainda. Ele é o Senhor que nos ama. Então receba isso. Não deixe o adversário te enganar mais. Falando, fica aí. Você vai falar para ele, não fico. Fica aí. Não fico. Fica aí, o teu pai. Clame pelo pai, Abba, pai. Jesus clamou pelo pai e o pai o fortaleceu. Quero encerrar falando a respeito de Hebreus capítulo 10. Aleluia. 10, 14. Quero deixar essa palavra como algo profético. Como um decreto profético do Senhor para nós. Aleluia. Um decreto divino do Senhor para nós. 10. 10 a 14. Aqui, ó. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade. Presta atenção nisso. Nessa vontade de tirar o primeiro para estabelecer, tirar Adão para estabelecer, tirar os sacrifícios que não conseguiu nos aperfeiçoar de uma vez para sempre, colocando o fundamento daquele que se entregou uma vez só. Uma vez só. Ele precisou se entregar por nós. Tirando essa manifestação de Deus nessa vontade, é que temos sido santificados. Mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecado. Hebreus, capítulo 10, do 10 até o 14. Não podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único, meu Deus, pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os inimigos, os seus inimigos, fossem postos por estrado dos seus pés. Agora veja isso. Porque com uma única oferta aperfeiçoou, passado perfeito. Como professora de português, passado perfeito. Modo indicativo. É uma indicação que já se cumpriu. Ele já nos aperfeiçoou. Por que eu não estou aperfeiçoada? Porque não entrou nele. Entra nele. Na decisão dele. Olha o que ele colocou aqui no 10. Nessa vontade. Na vontade de Jesus. Lá naquele momento, falando, Senhor, a tua vontade. Eu decido fazer a tua vontade. Poder de decidir. É nisso que nós estamos sendo aperfeiçoados. Passado perfeito. Não tem como voltar atrás. Já foi executado. Então Deus está falando para você, entra nesse lugar, vai comer na minha carne, beber do meu sangue. Entra nele, isso mesmo, pastora Cláudia. Me ajuda a pregar aí. Entra na minha vida, porque você vai ser aperfeiçoado no seu poder de decidir. Tome aí o óleo da unção e passe sobre a sua vida. E fale com Deus. Deus, em nome de Jesus, estamos aqui como teu povo. Ei. Somos sim embaixadores do teu reino, é um reino de amor. Em Cristo, Rei dos Reis, recebemos autoridade. Estamos acima de principados e poderes. Nós declaramos, Jesus, só tu és Senhor. Tu és Senhor da nossa vida. E aumente o seu domínio sobre nós. Precisamos. Aqui a tua palavra está nos dizendo, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? Aleluia. E tu disseste, essa é a aliança que farei com eles.
Depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente, aqui, Pai, as inscreverei. E também lhes digo, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. O que Deus está fazendo aí? Onde tem pecado dentro da tua alma, eu vou tirar para sempre. Porque, ó, aqui ele está falando que o sacrifício sacerdotal lá atrás não tinha poder de remover pecado. Mas Jesus se apresentou na voz profética da época, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Aquele sangue do passado podia cobrir pecados. O sangue de Jesus remove o pecado. Então, nós podemos entrar na nossa alma pecaminosa e falar para ela: acabou o seu tempo. Eu estou dando ordem para governo, para identidade, para idolatria, para a imagem que se formou, para a glória e para fundamento. Acabou esse tempo. Deus vai me ajudar nisso. Entende? Quão grande salvação. Em nome de Jesus. Fique com essa palavra, fique com essa força, fique com a vida de Deus. Abrace-se a ela. Não deixe ela escapar. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Deus abençoe. Até amanhã. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus pelo amor do nosso Deus. Ele é santo. Aleluia. Deus é muito bom.